Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a uma aula que nós começamos algumas semanas atrás, que é falando sobre a América. Nessa aula nós vamos falar sobre a América Central e América do Norte. Lembrando que durante essa aula nós vamos falar muito sobre aspectos físicos, relevo, vegetação, clima, mas também vamos falar sobre aspectos econômicos, culturais e por muitas vezes até atualidades. Então, apesar do tema central ser América, a gente vai abranger aí vários conteúdos. Então, começamos aqui dando uma olhadinha nos países que compõem a América Central. Países aqui como Cuba, Haiti, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicarágua e outros, né? De cara você vê uma grande diversidade de paisagem, acabando mais uma vez com aquela ideia de que quando a gente fala de um continente, uma região, você imagina que é tudo uma coisa só. E não é, né? Cada um tem suas características, sua política, sua ideologia e assim por diante. Aqui, na próxima página, ainda uma olhadinha no relevo. Então, o que é que se destaca no relevo da América Central? Então, comparando a nossa região, o que vai se destacar é a região de forte atividade vulcânica, já que aqui nós não temos vulcões ativos. Essa região ela possui forte atividade vulcânica e está em fase de construção. Né? O relevo ele só ergue, o relevo está sendo construído por ação de agentes internos, vulcão, movimento de placas, terremotos. Então, ocorrem com frequência nessa região. E na região sul da América Central é onde ocorre com mais intensidade os terremotos. Região de maior altitude, essa altitude pode chegar a mais de 4.000 metros de altura. Então, é uma região bastante elevada. Na verdade, toda essa costa oeste da América Central, como acontece também na América do Sul, com a Cordilheira dos Andes, e nós vamos ver também com a América do Norte, o lado oeste, devido ao choque de placas tectônicas, é um lado mais elevado, e em direção a leste, você vai chegando aos planaltos e planícies. E as grandes ilhas da América Central, que foram formadas também pela presença de vulcões submersos, mas que ao chegar à superfície da água, formaram países como Cuba e Haiti, por exemplo. Então, essas aqui são as principais características do relevo da América Central. Em relação à vegetação, nessa região que ainda possui um clima tropical, devido estar entre os trópicos, mas devido ao fator altitude, quanto mais alto, mais frio, aqui a gente pode encontrar uma floresta temperada, ou seja, assim como o clima temperado, é aquela floresta que se adapta às mudanças das estações do ano. Ou seja, ela muda de cor durante a primavera, ela perde as folhas durante o outono e assim por diante, acompanhando as estações do ano. E a maior parte da América Central é coberta por uma floresta pluvial, ou seja, é a floresta equatorial. Pluvial vem de chuva, né? Então é uma floresta
com chuvas abundantes e distribuídas durante o ano. Então, o clima, como foi dito, é o tropical, nessa região, e o equatorial, quente e úmido o ano todo. Então, aqui uma atividadezinha para a gente relembrar, né? Então, típica do clima que possui verão e inverno não muito rigoroso. As espécies desse tipo de vegetação perdem as folhas antes da chegada do inverno. Então, isso aqui é floresta temperada. Essa floresta ocorre em região de clima quente, ou pelo menos sem uma estação fria pronunciada. Além de uma quantidade suficiente de calor, necessita de chuvas abundantes o ano todo. Então, falou em chuvas abundantes, floresta pluvial, chuva, ou floresta equatorial, como nós conhecemos aqui. Apresenta elevadas temperaturas e chuva abundante durante todo o ano. Ocorre na região amazônica, localizada na zona do Equador, e sofre influência dos ventos alísios. Ventos alísios são os ventos que sopram em direção à linha do Equador. A linha do Equador, por ser uma região quente, de baixa pressão, é uma região atratora de ventos. Né? Então, região equatorial. De acordo com as chuvas, pode ser classificada em úmido, oceânico e semiúmido, ou continental, onde ocorrem estações chuvosas e outra seca. Apresenta uma grande amplitude térmica. Então, esse clima nós conhecemos bem, né? É o nosso clima tropical. Quanto mais para o litoral, mais úmido. Quanto mais para o continente, mais seca. Quanto mais para o continente, a estação seca ela vai se destacar. E a amplitude térmica é a diferença de temperatura, né? Entre o verão e o inverno, ou mesmo durante o dia. Um dia muito quente, por exemplo, e uma noite com temperatura um pouco mais baixa. Isso acontece muito no sertão, por exemplo, na região mais central do nosso país. Então, a América Central é a menor porção de terra do continente americano. Então, o continente americano é enorme, né? Você teria só essa partinhazinha aqui amarela, América Central. Ela é dividida em duas porções. A parte continental, ou um istmo. Istmo é porque ela é quase uma ilha, né? Ela é cercada por água por dois lados. Ela é estreita e comprida e ligada ao continente nas duas pontas. Então, isso aqui seria o istmo. Seria a parte continental. E a parte insular, que corresponde a esse conjunto de ilhas aqui nessa região. Então, a porção continental possui 7 países. E a porção insular, ela ainda pode ser subdividida nas grandes ilhas, como o nome já diz, né? As ilhas maiores, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico. A Jamaica, que eu falei no vídeo falando sobre a África, muita gente confunde achando que a Jamaica é um país africano. A região das Bahamas, são paraísos fiscais e também paraísos tropicais, com belas praias, resorts, etc. Muito falada, as Bahamas. E as pequenas Antilhas, pequenas ilhas, formam pequenos países espalhados aí pelo sul da América Central.
Em relação à economia, muita gente vai dizer que pouco ouve falar da América Central. E isso acontece justamente devido à falta de expressão econômica em grandes volumes, por exemplo, né? Então, a maior parte desses continentes, ou desses países, eles exportam produto agrícola, então frutas tropicais, cana, de açúcar, fumo, extrativismo mineral. Então, é uma atividade tradicional, é uma atividade primária. Então, são atividades importantes para o país, mas não importantes para a economia global, pode dizer assim. E existem dois blocos econômicos nessa região. Então, MCCA, Mercado Comum Centro-Americano, composto pelos países continentais, como já vimos anteriormente, e CARICOM, Comunidade Econômica formada pelos países do Caribe, né? Que é a região dessas ilhas que nós falamos também anteriormente. E agora a América do Norte. A América do Norte ela é composta apenas por 3 países, sendo 2 deles os depois de Rússia e China entre os maiores países do mundo, né? Então, a Groenlândia, que seria uma possessão aí da Dinamarca, a gente não conta aqui como país, mas o Canadá, Estados Unidos e México. Então, em relação ao relevo, a gente vai observar as mesmas características da América do Sul e Central, como eu falei anteriormente. Quanto mais a oeste, as regiões de grandes altitudes. Quanto mais ao leste, você vai encontrar as planícies, os planaltos e as planícies litorâneas mais extensas. Um grande destaque aqui o relevo americano, com um pico aqui na região do Alasca, pode chegar a mais de 6.000 metros de altitude. Nessa região, em especial na região aqui da Califórnia, a gente pode encontrar ainda vulcões ativos, falha tectônica e terremotos. Então é uma área, em relação a agentes internos, bastante ativa. Inclusive, há uma tendência dessa região aqui, ao longo dos milhares de anos, se separar do restante do país, porque essa área aqui é uma falha tectônica. Vai seguindo aqui, regiões dos lagos. Então, isso aqui é uma falha bastante ativa. A região do Planalto Mexicano, uma região alta, uma região bastante povoada, né, de cidade. As grandes planícies centrais, a gente vai ver mais na frente que aqui é onde estão boa parte dos principais rios americanos, que vai correr justamente aqui das montanhas rochosas, nasce muito nessas regiões e vai em direção ao sul do país. Um dobramento antigo, desgastado pela erosão. A gente podia fazer uma comparação aqui com o nosso Planalto da Borborema, com as regiões de Planalto da porção oeste do Brasil. Aliás, da porção leste do Brasil. Né? E a região dos Grandes Lagos, que é uma característica interessante dos Estados Unidos e Canadá, que é a grande presença de lagos. Podemos encontrar até mais de 10.000 lagos nessa região limite entre Estados Unidos e Canadá. Então, entre eles, o Lago Vitória e o Hudson, né, são os principais. Em relação ao clima, nós já falamos bastante sobre clima, né? Não vou me prolongar muito aqui.
Mas aí, o subpolar e glacial seria frio, frio o ano todo, basicamente congelado. O frio são temperaturas baixas o ano todo, mas aí possui uma maior variação dessa temperatura, podendo existir grandes árvores, por exemplo, como pinheiros. O frio de montanha, que deveria estar numa região um pouco mais quente durante o verão, mas é frio devido à altitude. É um frio de montanha. Temperado, 4 estações bem definidas. O Mediterrâneo, com uma estação seca bem caracterizada. Subtropical, que é algo semelhante ao nosso clima aqui do Rio Grande do Sul. Então seria quente o ano todo, mas com uma estação fria bem presente, pode dizer assim. Então a região de deserto, semiárido, tipo de clima que nós conhecemos bem também, né? Onde vai ter as xerófitas. E aqui, onde vai encontrar as florestas tropicais e equatoriais, mais ao sul, na região do México. Né? A vegetação, como eu sempre digo, vai acompanhar o clima, né? Então você teria aqui as florestas coníferas, onde a gente teria ali o clima frio. Então as árvores em forma de cone, para se proteger da neve, uma adaptação que a floresta tem em relação a isso, às neves. A floresta pluvial, então seria no clima equatorial, na região sul dessa parte do continente. As florestas temperadas, que acompanham o clima temperado. O estepe semiárido, formado por plantas xerófitas, arbustivas. As pradarias, então a região um pouco mais fria, de planícies, semelhante aos suas pampas, o campo gaúcho. A vegetação de deserto, quando existe a vegetação, né? Uma vegetação hiperxerófita, hiper adaptada a esse ambiente seco. A tundra, que é a vegetação que resiste na região subpolar, ou até mesmo nos polos, né? É uma vegetação, pequenos arbustos, que no verão elas tendem a crescer um pouco, a florir, mas a maior parte do ano ela fica adaptada ali a estar coberta, por exemplo, por neve no frio muito intenso. Então, basicamente, não existe árvores nessa região. E a vegetação de montanha, que depende muito da região onde ela se encontra. Né? Geralmente é a vegetação local, mas na medida que vai subindo, essas árvores vão se adaptando ao frio e diminuindo o seu tamanho até chegar ao ponto que elas somem. Quanto mais alto, mais frio. Vai chegar a uma região tão alta que não vai ter nem umidade suficiente, nem a temperatura para propiciar aí as árvores, a vegetação a se desenvolver. Então aqui já é um exercício. É uma espécie de clima temperado, quente, intermediário entre o tropical e o temperado, propriamente dito, pois apresentam invernos menos rigorosos. Então é uma espécie de clima temperado e quente, intermediário entre tropical e temperado. Pode ser subpolar? Aliás, subtropical, né? Subpolar é o coronavírus. Aqui seria as coníferas. Aliás, aqui a floresta
temperada, aqui as coníferas, aqui uma floresta pluvial, aqui a pradaria ou campos limpos, aqui uma vegetação de montanha, aqui os estepes semiáridos, né, pequenos tufos aí de arbustos. Aqui a tundra são alguns exemplos de vegetação que a gente pode encontrar na América do Norte. Os rios, você vai ter aqui vários rios. Eu destaco o rio Mississippi, que é naquela região de planície que nós vimos quando falamos de relevo. Esse rio ele tem como principal afluente o rio Ohio e o Missouri. Então está na região central aí dos Estados Unidos e corta uma região muito rica, industrializada. Então é um rio que corta uma região das mais importantes dos Estados Unidos. Por isso é um rio tão falado, né? E ligando aí a região norte à região sul. Então é um rio muito importante. Também no sentido oeste e leste, né? Então ele faz essa ligação aí, norte-sul, leste-oeste, região central, região industrializada, região de grande destaque em relação à agricultura, tecnologia. É um dos rios mais importantes. Outros rios como Colorado e Colômbia são rios também bem falados. Em relação à economia, nós temos Estados Unidos, eu costumo dizer nas aulas, né, que nunca erre quando for perguntado quem é o país mais rico do mundo. Muita gente acha que a China, por ser tão falada nos últimos anos, é o país mais rico do mundo. Ele talvez tenha passado, a China tenha passado em questão de produção industrial. Mas os Estados Unidos ainda é o disparado o país mais rico do mundo. Ele não é simplesmente o mais rico, ele é disparado, ele é quase 2 vezes mais a economia da China. E um dos grandes destaques dos Estados Unidos é o setor terciário, é o setor de tecnologia de ponta, nos mais variados setores, né? Robótica, biotecnologia, tecnologia espacial, entre outras. Isso vai ajudar muito, até mesmo na questão, como está dizendo aqui no texto, da extração mineral e na agricultura, que faz com que, com toda a diversidade que os Estados Unidos têm, questões de fenômenos naturais, período de seca, períodos de neve, de frio intenso, no curto período que alguns produtores, alguns agricultores têm para produzir, eles conseguem produzir e produzem com qualidade e quantidade, né, fazendo dos Estados Unidos o maior exportador de grãos do mundo, apesar de empregar apenas 1,5% da sua população economicamente ativa. Ou seja, os Estados Unidos têm pouca gente trabalhando e produz muito no setor agrícola. E o mesmo vai acontecer em vários setores da indústria, por exemplo, né? Devido ao emprego de tecnologia avançada. Então, não tem muito segredo, né, nos Estados Unidos. É tecnologia um dos principais destaques dos Estados Unidos. O Canadá, um dos melhores países do mundo para se viver,
durante muito tempo liderou a tabela do Índice de Desenvolvimento Humano no mundo. Hoje em dia gira ali em torno de quarto, sexto colocado. Mas aí, nos últimos 20, 30, 40 anos, ele está sempre ali entre os primeiros. É um país que ainda, sua economia ainda utiliza muito o extrativismo vegetal, em especial a madeira para usar celulose, para a indústria da celulose. E como diz o texto aqui, ó, de um certo modo, a economia canadense é um apêndice da indústria norte-americana, já que a maioria das empresas instaladas tem base no capital estadunidense. Então, o Canadá aproveitou o melhor que ele tem dele mesmo, questão natural, e o melhor do que os Estados Unidos têm das suas grandes empresas. E fez desse país um país bastante desenvolvido. Já o México, apesar da sua economia vir crescendo muito nos últimos anos, se encontrando já entre os 10 ou próximo a isso, países com o maior PIB do mundo, ele também é um apêndice da economia americana, só que, o contrário do Canadá, ele não conseguiu transformar essa oportunidade, pode dizer assim, em desenvolvimento. O México é um país que tem vários problemas sociais, que faz com que o Brasil esteja, né, 50º para baixo em relação ao IDH. Então, é um país que está mais voltado para a América Latina e que tem características muito semelhantes ao nosso país, ao Brasil, por exemplo, ou os países vizinhos aqui. Aqui o NAFTA, North American Free Trade Agreement, então a área de livre comércio norte-americano, que envolve aí Estados Unidos, Canadá e México, né? Onde as mercadorias e serviços circulam entre suas fronteiras com as taxas alfandegárias reduzidas. Então foi um bloco econômico que foi feito para melhorar o fluxo de mercadorias entre esses países vizinhos, que acabou dando certo, observando apenas dados estatísticos, em especial o México. Ele cresceu muito nos últimos 25 anos em relação à sua economia. E isso, assim, por uma questão proporcional, né? Posso dizer que Estados Unidos e México e Canadá cresceram menos, mas também cresceram, também tiveram suas vantagens, né? Em especial, mão de obra mais barata no México, levar suas empresas para um grande mercado consumidor como é o México. Então, todos os países tiveram vantagem em relação à economia. O México teve um crescimento maior, mas todos aumentaram aí o fluxo de mercadorias entre eles. E a ALCA, que era uma ideia de fazer com que toda a América, assim como a União Europeia, formasse um bloco único. Ideia que alguns países que, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, por exemplo, o Brasil possui um certo destaque na América do Sul, ou até mesmo na América Latina, que é a América que fala alguma língua derivada do latim, como o espanhol, o francês, o português. Então, a América Latina inclui todos os países da América Central, todos os países da América do Sul e o México. Então, o Brasil possui um destaque nessa América Latina. Então, se fizesse aqui um ALCA, por exemplo,
Alguns países como o Brasil temem perder o seu destaque, suas mercadorias serem aumentarem a competição e perderem para as mercadorias norte-americanas, por exemplo, e haver uma invasão dos produtos norte-americanos em todo o continente, como já existe, mas que seria algo muito maior se houvesse uma abertura entre todos esses países com fluxo de mercadorias, de serviços, etc., ou diminuição das tarifas alfandegárias, que muitas vezes é a única forma de um país com um desenvolvimento tecnológico menor se proteger dessa invasão, né? Então a ALCA nunca foi implantado, apesar das várias tentativas, e hoje em dia se encontra meio que engavetado, né? Esse projeto de transformar toda a América em um único bloco econômico. Aqui seria uma atividade para calcular a densidade demográfica, mas a gente sabe bem, né? É só dividir a população pela área, nós teremos aqui a densidade demográfica. Então aqui um exercíciozinho. Quanto à sua geografia, a América pode ser dividida em geografia física, a questão do América do Norte, Central e do Sul. Se a pergunta fosse em relação à questão cultural, essa seria uma outra divisão, né? Anglo-saxônica e América Latina. Mas, geografia física aqui. As florestas tropicais predominam nas porções das Américas, então, Central e Sul, né? A América do Norte, ela praticamente só tem um pouquinho ali, como nós vimos no mapa, na região sul de México, um pouquinho de floresta equatorial. Então, Central e do Sul. Qual das alternativas seguintes apresenta apenas países latino-americanos? Então, como eu falei há pouco, né? Latino, derivado do latim, português e espanhol. Então, Estados Unidos, a língua é inglês. Canadá é inglês. Então, países latinos, México, Chile, Venezuela e Suriname. De acordo com sua posição em relação à linha do Equador, o continente americano está situado então no hemisfério sul, no hemisfério norte. Então a linha do Equador passa ali na região próximo à região central, mais para o sul, mas mais próximo à região central da América. E o continente americano tem essa característica, né, de ter uma grande distância latitudinal. Sua parte norte vai lá para o Polo Norte e sua parte sul próximo ao Polo Sul. Então, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. De acordo com a sua posição em relação ao meridiano de Greenwich, o continente americano está situado. Então, Greenwich divide o mundo em leste e oeste. Podemos chamar o leste de oriental, o oeste de ocidental. Então, nós fazemos parte do hemisfério ocidental. Cultura ocidental, povos ocidentais. Então, a América. São países membros efetivos do Mercosul. Então, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A proposta americana da criação da ALCA inclui todos os países do continente, exceto Cuba, né, inimigo declarado dos Estados Unidos. Nos últimos anos aí tentaram a reconciliação, porém existe ainda várias divergências, né, em especial por causa do sistema ideológico. Ainda é resquício da Guerra Fria, capitalismo, socialismo, sendo Cuba aí um dos representantes do socialismo na América, hoje em dia um dos poucos do mundo, né? Exceto Cuba. A Cordilheira dos Andes
É uma grande cadeia montanhosa situada na América do Sul. A América anglo-saxônica compreende. Então, se a América Latina é a América que fala derivado do latim, a anglo vem de inglês. A anglo-saxônica são países que falam inglês. Então, Estados Unidos e Canadá. O México aqui não, porque fala espanhol. Então, Estados Unidos e Canadá. Marca alternativa que apresenta países em desenvolvimento. Então, Estados Unidos e Canadá já são desenvolvidos. A Argentina e Cuba passam por crises econômicas seríssimas nos últimos anos. Não que no Brasil não esteja passando, mas em média, nos últimos 20, 30 anos, esses países ainda são considerados aqui em desenvolvimento. Clique na região do mapa referente à frase. Então, região em que está localizada a colônia europeia na América. Então, todos os países da América se tornaram independentes, exceto a Guiana Francesa, que ainda é uma colônia da França. Região em que está localizado um país que se notabiliza pelo comércio livre, sem taxação de produtos importados. Então, nosso vizinho famoso aqui, né, o Paraguai, com seus produtos importados relativamente baratos devido a essa falta de taxação. Principal economia, país mais rico do continente americano, então não só do continente americano, mas do mundo, Estados Unidos. Né? Clique na região em que se localiza o único país de língua portuguesa. Então, o Brasil, apesar de ser o único país de língua portuguesa, devido ao seu tamanho enorme, ele corresponde a aproximadamente 50% da população da língua falada em toda a América Latina. Em especial a América do Sul e Central, né? Já que o México também tem uma grande população. Região que apresenta um país de colonização holandesa na América do Sul. Então, a outra Guiana, é a Guiana Francesa, né? Aqui, junto com o Suriname. Essa região foi colonizada por holandeses. Região em que se encontra o país mais industrializado da América. Então, mais uma vez, né? Estados Unidos, disparado. O país de maior PIB, Produto Interno Bruto, da América Latina, se localiza na região. Então, aqui está um pouco desatualizado. Aqui ele diz que é o México. Né? Porém, o Brasil, nos últimos anos, ele tem um PIB até superior ao PIB mexicano. Então, o Brasil está ali brigando nessa posição aí com o México. Então, pessoal, por hoje é só. Espero aí que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, se comunique comigo. Deixe aí comentário. Qualquer coisa, tamo juntos, né? Em breve nós faremos mais outra atividade aí em relação a esses assuntos vistos nessas semanas. Até mais, tudo de bom para vocês.